só pra você dar risada, você não ficar assim com essa cara de sério pra mim e tal. Não vou ficar mais nervoso ainda. Atos 2, do 1 ao 4, fala assim: no dia de Pentecostes, eu não falei o tema, né? Deixa eu falar o tema aqui. O tema é separados para o teu Espírito. Aí vamos voltar para o texto aqui. No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo, que pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava. Então aqui é um texto que nós conhecemos muito, ouvimos muito sobre ele. E o que acontece? A partir desse tempo, a igreja ela foi marcada, a história da igreja foi marcada. Porque antes desse dia, antes desse acontecimento, era um pouquinho diferente. Lá no Velho Testamento, o Espírito Santo ele visitava as pessoas, ele tomava as pessoas e usava as pessoas, e as pessoas profetizavam, as pessoas declaravam aquilo que Deus queria falar, aquilo que Deus queria dizer para as pessoas. E então o Espírito Santo ele não habitava nas pessoas, ele visitava, as pessoas eram visitadas pelo Espírito Santo. E nós sabemos que Jesus veio aqui na terra e viveu durante um tempo. Para quê? Para estabelecer e começar um novo tempo. Para iniciar um novo tempo, onde nós não seríamos mais apenas visitados pelo Espírito Santo, mas agora nós nos tornaremos casa de Deus, casa do Espírito Santo, morada. E a Bíblia diz que Deus não habita mais em templos construídos por mãos humanas. Ele habita em nós, em mim, em você. Nós somos hoje a casa de Deus. E isso é tremendo, isso é sobrenatural. Porque dentro do plano perfeito de Deus, Ele conseguiu habitar em nós, mesmo nós tendo um monte de coisa zoada. Você nunca parou para pensar nisso? Como assim, sou habitação de Deus? Eu tenho tanta coisa para resolver, tanta coisa para mudar, e Deus escolheu habitar em mim, morar em mim. Pois é. Ele escolheu, Ele poderia habitar em qualquer outro lugar, no universo, e é grande o universo. Ele poderia habitar em qualquer outro lugar, mas Ele decidiu habitar em mim e em você. E nós precisamos entender a importância do Espírito Santo para as nossas vidas. Então Jesus, Ele esteve nessa terra, Ele caminhou, e chegou um momento que Jesus ele inicia o seu ministério. O pastor até comentou ontem, foi batizado por João Batista, e dali ele passa aquele tempo de 40 dias no deserto, onde ele vence. E aí depois ele começa a fazer o quê? A chamar as pessoas, a chamar os discípulos, aqueles que iam fazer parte da equipe dele. E essas pessoas são chamadas por Jesus, e Jesus começa agora um processo do quê? De ensino para esses homens. Então Jesus ensinou, Jesus ele mostrou, ele deu exemplo. Aqueles homens, eles viram muitas coisas sobre Jesus. Eles viram Jesus atuando, Jesus fazendo milagres. Eles viram Jesus operando de forma poderosa e sobrenatural. Só que isso não foi o suficiente. Isso era uma parte do processo, era uma parte do propósito. Existia outra parte. Fala assim para o seu irmão, que está do seu lado: sem o Espírito Santo não tem cristianismo. Não tem como ser um cristão de verdade sem ser cheio do Espírito Santo. Ser inteligente não é suficiente. Saber falar bem também não é o suficiente. Ter talentos ou ser criativo, e nós jovens sabemos fazer isso, é ideia. Rapaz, a gente se reúne de vez em quando com os adolescentes ali, e aí a gente fala assim: e aí, vocês têm alguma ideia e tal? Misericórdia, é ideia demais. Os caras é criativo, eles têm muita... a cabeça deles funciona. Só que mesmo assim isso não é suficiente também.
ser criativo. Nós podemos ter muitos dons, talentos, podemos nos vestir bem, ter uma roupa legal, tal, mas isso também não é suficiente. Podemos ser aceitos pelas pessoas, podemos receber elogio, ter coisas, mas isso não é suficiente. E os discípulos de Jesus, eles são a prova disso. Eles caminharam com Jesus durante 3 anos e meio, pessoalmente. Como eu disse, eles viram muita coisa. Eles ouviram muita coisa a respeito de Jesus. Tiveram muitas experiências. Inclusive Pedro uma vez teve a revelação. Deus revelou para ele quem era Jesus. O Senhor é o Filho de Deus. Então eram homens que viram Jesus se manifestar, viram Jesus operando. Mas chegou um tempo, chegou um momento na vida deles que precisava ir para um nível a mais. Eles precisavam agora caminhar um pouco diferente, porque aquelas informações que eles recebiam, que eles receberam, aqueles ensinamentos estavam dentro deles, porém estava lá só, não tinha vida. E tudo isso começou a fazer sentido quando eles foram cheios do Espírito Santo. Talvez você fale assim, mas eu ouço tanta palavra, eu recebo tanto ensinamento, eu venho no culto, eu vou na célula, meu líder fala para mim orar, para mim fazer devocional, só que eu sinto que ainda está faltando alguma coisa, parece que não tem vida dentro de mim. E o que está faltando é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o que vai dar vida àquilo que Deus colocou dentro de você através da palavra. Como eu disse, as informações não transformam ninguém, mas o Espírito Santo sim transforma. Você pode ter muita informação dentro de você, mas se não tiver o Espírito Santo, vão ser apenas letras vazias. O Espírito Santo, ele dá vida a tudo aquilo que nós aprendemos. O que nos transforma é a vida do Espírito Santo em nós. Quem aqui tem um desejo de conhecer as profundezas de Deus, de conhecer quem Deus é, de mergulhar assim, conhecer a sua vontade, mergulhar na sabedoria, no que Ele é? Você sabia que o Espírito Santo conhece as profundezas de Deus? Você sabia disso? E quando nós mergulhamos no Espírito Santo, nós mergulhamos no infinito conhecimento da pessoa de Deus, de quem Ele é, de qual a sua vontade, de qual o seu propósito para cada um de nós. Então vir à igreja, vir ao congresso é legal, mas é só uma parte. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos mergulhar no Espírito Santo. O líder, o pastor, o seu líder de célula, ele pode te ensinar algumas coisas, mas ele não tem o poder de mudar o seu interior. Ele não tem o poder de te dar vida. Ele não tem o poder de revelar quem Deus é para você, mas o Espírito Santo sim. E ele tem poder para isso. Olha só, 1 Coríntios 2, 10 e 11, fala assim: mas a nós, que Deus revelou a estas coisas por seu Espírito. Por que Deus revelou? Pelo quê? Pois o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. Pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa, senão o próprio Espírito dela? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. Talvez você está aí, eu quero conhecer a vontade de Deus para a minha vida, eu quero viver o propósito de Deus, eu quero viver tudo isso aí que eu tenho aprendido, que eu tenho ouvido, mas eu não consigo, com a força do nosso braço não, com a nossa inteligência não, mas através do Espírito Santo nós podemos. Quando nós mergulharmos no Espírito Santo, nós vamos ter acesso a Deus. O Espírito Santo, ele vai nos dar esse acesso. O Espírito Santo, ele revela a nós os segredos, aquilo que está em oculto.
que está lá no coração de Deus, que Ele quer revelar para você, que Ele quer mostrar para você. O Espírito Santo pode te mostrar isso. E todas as vezes que nós recebemos uma revelação do Espírito Santo, é como se uma chave virasse na nossa vida. Eu não sei se já aconteceu isso com você, mas em alguns momentos da minha vida, algumas chaves viraram, quando o Espírito Santo me revelou algumas coisas. E não foi por inteligência, por força humana, por imposição, não. Foi pelo Espírito Santo. E se você hoje tomar uma decisão, e você sair daqui, tendo uma convicção, eu quero ser cheio do Espírito Santo, você vai se tornar um jovem tão poderoso nas mãos de Deus, porque você vai começar a ter revelação de quem Deus é. Deus, Ele vai começar a se revelar para você. Ele vai começar a revelar a vontade, o propósito que Ele tem para a sua vida. E é aquilo que nós sempre buscamos, não? Qual é o meu propósito? É a pergunta que nós fazemos muitas vezes para nós mesmos. Qual é o nosso propósito? O que eu estou fazendo aqui? O que eu vou fazer? O que eu vou ser daqui a um tempo? Então, se você mergulhar no Espírito Santo, eu te garanto que uma coisa você vai ser: um jovem cheio dele, um jovem poderoso que vai ser tremendamente usado por Deus. Então pare de buscar a resposta em pessoa. Pare de buscar a resposta em pessoas, em situações ou em lugares. A resposta está em um profundo relacionamento com o Espírito Santo. Ele vai te responder, Ele vai te dar convicção, Ele vai te dar certeza de tudo aquilo que Deus tem para você. As pessoas são apenas um instrumento disso, mas quem vai nos revelar é o Espírito Santo. Por isso que Jesus ensinou uma oração. Ele ensinou lá em Mateus 6. E Ele fala o quê? Entra no teu quarto. Ele não fala vem para a igreja, porque nós sabemos que isso nós precisamos fazer, já é uma parte. Só que tem essa outra parte, e Jesus fez questão de dizer essa parte. Entra no teu quarto em secreto e busca ali, porque no secreto o Pai vai te recompensar. E essa recompensa pode ser muitas coisas, inclusive a revelação do seu propósito, inclusive a convicção de quem você é nele, que muitas vezes é o que falta em nós. Por isso que o diabo ele vem com tanta força na nossa mente, porque ele quer gerar em nós dúvidas, confusões a respeito de quem nós somos. Mas quando nós somos cheios do Espírito Santo, quando nós buscamos Ele no nosso secreto, não há dúvida, não há confusão, porque o próprio Espírito Santo testifica em nós de que nós somos o quê? Filhos de Deus. Então você entende agora porque muitas vezes você fica aí meio borocochô, ou porque você fica aí muitas vezes querendo atenção, mas não aquela atenção normal, aquela que é demais. Por isso que você fica chamando a atenção, porque na verdade está faltando a convicção de quem nós somos em Deus. Uma pessoa que sabe quem ela é completa. Ela não precisa de mais nada, e tudo aquilo que acontecer depois é graça, é bênção. Então eu quero dizer para você, jovem, hoje, o que você precisa não está nas pessoas. O que você precisa? O que você precisa não está nos lugares que você vai. O que você precisa está no relacionamento profundo com o Espírito Santo. E quando estamos mergulhados no Espírito Santo, vivemos uma vida que glorifica Jesus. João 16,14 fala assim: e Ele me glorificará, porque lhes contará tudo que receber de mim. Queridos, não existe outra forma de viver para Jesus a não ser mergulhado no Espírito Santo. Talvez você tenha muito um desejo de agradar a Deus. Você fala, eu quero agradar a Deus, eu quero glorificar a Deus através da minha vida. Mas quando eu vejo, eu já fiz, já falei, já. O porquê?
Está faltando o que para nós? Mergulharmos no Espírito Santo. Quando nós mergulhamos no Espírito Santo, não tem espaço para mais nada, porque Ele nos completa de uma forma que ninguém pode fazer. Ninguém, nem o seu melhor amigo pode fazer isso. E aí sim nós conseguimos viver uma vida que glorifica a Jesus. Não importa onde você estiver, se é na sua escola, se é na sua casa, não importa. A sua vida ela vai glorificar Jesus. E quando eu falo glorificar Jesus, não estou falando de ser aqueles, glória a Deus, amém. Não estou falando disso. Estou falando de você ser um jovem diferente, esquisito. Um jovem onde você vai chegar e não vai precisar você ficar falando muito. As pessoas vão ver que você carrega algo diferente. As pessoas vão ver que você não é um jovem qualquer, que você tem princípio, que você tem padrão, que você é da realeza, você é nobre. Por quê? Porque você agora está sendo um jovem que está sendo separado para o Espírito Santo. Não mais viver da nossa forma, não mais do nosso jeito, mas viver separado para Ele, pois foi para isso que nós fomos criados. E a nossa vida só tem sentido quando nós nos rendemos a isso, quando nós nos entregamos de verdade a isso. Quem está entendendo? Então talvez até aqui você tentou servir a Deus, glorificar a Deus, mas não conseguiu. E aí sabe o que acontece muitas vezes? Nós nos sentimos frustrados. Aí vem o líder e fala assim: querido, por que você está assim, desanimado, triste? Por que você não foi lá? Porque eu estou meio triste, meio desanimado, meio isso, meio aquilo. E muitas vezes é porque você está vivendo uma vida baseada na culpa, as acusações do inimigo, porque você tentou fazer a vontade de Deus e você não conseguiu. Mas qual que é o problema? É quando nós fazemos isso do nosso jeito. Quem disse que é da nossa forma? Quem falou que vai ser do nosso jeito? Não vai. É fácil? É lógico que não é fácil. Mas quando nós somos cheios do Espírito Santo, independente de qualquer coisa, a nossa vida glorificará a Deus, glorificará a Jesus. Quando estamos mergulhados no Espírito Santo, não vivemos na mentira e nem caímos em engano. Muitas vezes nós estamos lá, entrelaçados por mentiras e enganos do diabo, e nós acreditamos em coisas que não é verdade, coisas que nós ouvimos, coisas que nós vemos, e aquilo entra em nós e forma em nós uma ideia, e aquela ideia começa a se tornar uma verdade. Por quê? Porque talvez nós estamos longe do Espírito Santo, porque só Ele é capaz de nos guiar à verdade. Longe do Espírito Santo, mentira e engano. Com o Espírito Santo, verdade. Olha só, João 16,13 fala assim: quando vier o Espírito da verdade, Ele os conduzirá a toda a verdade. Não falará por si mesmo, mas lhe dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Esta é a forma de vivermos na verdade. Viver baseados em nossas vontades, fazer o que queremos, isso não é viver na verdade. Isso é viver no engano, na mentira. Talvez o diabo te convenceu, falou para você: já que você não consegue, faz assim, faz o que você quer, faz a sua vontade, faz do seu jeito, que aí você vai ser livre. Mentira, engano. Talvez as pessoas da sua escola falam isso para você, a rede bobo, e várias outras formas que o diabo usa. É mentira. Porque o que a palavra de Deus disse aqui? O Espírito Santo os conduzirá a toda verdade. Viver na verdade é viver pelo Espírito Santo. E vocês serão jovens que serão livres do engano, da mentira. Ela não terá efeito sobre vocês, porque vocês estão sendo separados para o Espírito Santo. E como você está sendo separado para o Espírito Santo, você vai ser cheio dele, e ele vai te guiar na verdade. Você não vai cair no engano, você não vai cair na mentira, você não vai ser enganado, porque o Espírito Santo não vai deixar. Ele vai falar dentro da sua cabeça algumas vezes, outras ele vai falar através do seu líder, outras ele vai falar através da palavra,
mas Ele não te deixa no engano. Quero ler outro texto, Atos 2, misericórdia, 16, 18, fala assim: pelo contrário, o que vocês estão vendo foi predito há tempos pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Naqueles dias derramarei meu espírito até mesmo sobre os servos e servas, e eles profetizarão. Quantos aqui acreditam que Jesus vai voltar? Ele está próximo, Ele está às portas. Essa palavra ela tem se cumprido. E nós somos privilegiados, como a pastora Andressa também ministrou aqui, porque talvez nós somos essa geração que experimentará um derramar do Espírito Santo como nunca houve antes. Nós seremos tão cheios do Espírito Santo que quem ter contato com você vai ficar cheio também. Porque nós não seremos jovens normais, seremos jovens sobrenaturais. Os sinais serão evidentes em nossas vidas. Marcos 16, 17 e 18. E os seguintes sinais acompanharão aqueles que creem: em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes sem correr perigo, se beberem algo venenoso não lhes fará mal, e se colocarão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Os sinais nos acompanharão. Deus está nos levantando, Deus está levantando um povo, do qual você faz parte, que está sendo separado pelo Espírito Santo. E o sinal vai ser esse, os sinais, as maravilhas que Deus vai fazer através da sua vida. Você vai pregar na sua célula, as pessoas vão ser libertas. Você vai impor as mãos sobre as pessoas, elas vão ser curadas. Porque o Espírito Santo vai te usar de uma forma sobrenatural, e as pessoas serão atraídas. A sua célula vai ser uma célula cheia de pessoas que estarão lá sedentas para beber e receber daquilo que você tem para entregar. Atos 2, 16, 18 fala assim, perdão, esse aqui eu já li. Este é o nosso tempo, tempo de embarcarmos na onda do Espírito Santo e mergulharmos. Esse é o tempo de profetizarmos, de declararmos, de proclamarmos a palavra de Deus aonde estivermos. Você é o semeador da palavra para esta geração. Deus me escolheu, Deus te escolheu. E se você for um jovem cheio do Espírito Santo, aonde você for, você vai deixar sementes lá, você vai lançar sementes, o Espírito Santo vai te usar. E aqui eu quero ler outro texto, lá em Atos 4, a partir do versículo 1, é um texto um pouquinho mais longo. Enquanto falavam ao povo, Pedro e João foram confrontados pelos sacerdotes, pelo capitão da guarda do templo e por alguns saduceus. Os líderes estavam muito perturbados, porque Pedro e João ensinavam ao povo que em Jesus há a ressurreição dos mortos. Eles o prenderam e, como já anoitecia, os colocaram na prisão, até a manhã seguinte. Muitos que tinham ouvido a mensagem creram, totalizando agora cerca de 5.000 homens. No dia seguinte, o conselho das autoridades, dos líderes, do povo e dos mestres da lei se reuniu em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, e também Caifás, João, Alexandre e outros parentes do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João e interrogavam: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Cheio do Espírito Santo, Pedro lhe respondeu: autoridades e líderes do povo, estamos sendo interrogados hoje porque realizamos uma boa ação em favor de um aleijado. E os senhores querem saber como ele foi curado? Saibam, os senhores e todo o povo de Israel, que ele foi curado pelo nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos. Então olha só, veio o dia de Pentecostes,
A palavra que Jesus disse se cumpriu. O Espírito Santo desceu, veio sobre a igreja. Todos foram cheios do Espírito Santo. E como resultado disso, o que começou a acontecer? Eles começaram a incendiar todo mundo. Eles começaram a encharcar da presença de Deus aonde eles estiveram. Era como se fosse um pulverizador do Espírito Santo. Já inventei outro aí agora. Pega aí. Aonde esses caras chegavam, coisas sobrenaturais aconteciam. Pessoas eram curadas. Pessoas eram libertas. Pessoas eram salvas através da vida desses homens. E aí o que começou a acontecer? Eles começaram a ser perseguidos. As pessoas começaram a combater aquilo que eles estavam fazendo. Só que tem uma coisa em comum na vida de todo aquele que é usado por Deus de uma forma sobrenatural. Sabe o que é? Isso aqui, ó. Cheio do Espírito Santo, Pedro lhe respondeu. Ou seja, existe algo em comum na vida de toda aquela pessoa que quer ser usada por Deus. É que é cheio do Espírito Santo. Não tem como ser usado por Deus se não for ser cheio do Espírito Santo. Eu tenho uma pergunta: quantos aqui querem ser usados por Deus? Você quer ser usado por Deus de verdade mesmo? Então é necessário ser cheio do Espírito Santo. É necessário que nós tenhamos um relacionamento profundo com Ele. Se você realmente entendeu, está entendendo o seu propósito, se você realmente está respondendo ou está decidindo responder a isso, precisamos entender isso. Sem o Espírito Santo não dá. Não dá. Não tem como nós realizarmos obra nenhuma, porque a obra não é nossa. O Espírito Santo é quem convence as pessoas. Você pode ter o melhor argumento. Quem aqui é mãe? Quantas vezes você falou assim para o seu filho: filho, não faz isso? O que aconteceu? Ele fez. Pergunta: você ama ele? Ah, mas lógico que você ama. Mas você entende que um argumento não é válido, não tem poder. Você pode falar a melhor coisa, mas quando o Espírito Santo fala com alguém e essa pessoa ouve a voz, tudo muda. Tudo muda, tudo é transformado, não tem como permanecer da mesma forma. E existem algumas coisas que nos atrapalham de sermos cheios do Espírito Santo. E eu quero compartilhar apenas uma dessas coisas, que é aquilo que nós lemos no texto aqui em cima, que é a perseguição. Esse é o único tópico que a gente vai estar trabalhando aqui. E olha só, Atos 4. E aí o que acontece? Então, eles começaram a ser perseguidos, porque estavam atuando, fazendo milagres, muitos sinais aconteciam através deles. E aqueles homens começaram a persegui-los, a se impor contra eles, querendo impedir eles. Porém existia um povo, uma igreja que entendeu isso daqui, ó, que entendeu que precisava ser cheio do Espírito Santo. Vamos ver o que aconteceu. Assim que foram libertos, Pedro e João voltaram ao lugar onde estavam os outros irmãos e lhes contaram o que os principais sacerdotes e líderes tinham dito. Ao ouvir o relato, todos os presentes levantaram junto a voz e oraram a Deus. Ó soberano Senhor, Criador dos céus e da terra, do mar e de tudo que neles há, falaste muito tempo atrás pelo Espírito Santo, nas palavras de nosso antepassado Davi, teu servo. Por que as nações se enfurecem tanto? Por que perderam tempo com planos inúteis? Os reis da terra se preparam para guerrear, os governantes se uniram contra o Senhor e contra o seu Cristo. De fato, isso aconteceu aqui, nesta cidade, pois Herodes Antipas, o governador Pôncio Pilatos, os gentios e o povo de Israel se uniram contra Jesus, teu servo, a quem ungiste. Tudo o que fizeram, porém, havia sido decidido de antemão pela tua vontade. E agora, Senhor, ouve as ameaças deles e concede a teus servos coragem para anunciar tua palavra. Estende tua mão com poder para curar, que sinais e maravilhas sejam realizados por meio do nome do teu santo servo Jesus.
Depois dessa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e pregaram corajosamente a palavra de Deus. Então olha só, em Atos 2 eles foram batizados, amém? Porém, por conta da perseguição, é como, sabe aquela chama que está quase apagando? Que você fala assim, meu, se não jogar gasolina aí de novo, é que nem a fogueira, né, do encontro. Se não colocar de novo, vai dar ruim, não vai dar tempo de queimar tudo. Estava mais ou menos assim o povo. Eu acredito que talvez muitos pensamentos passou na mente deles. Mas Senhor, eu estou fazendo a sua vontade, eu estou pregando a palavra, eu estou aqui abrindo minha célula, eu estou cumprindo aquilo que o Senhor falou e agora estou sendo perseguido. As pessoas estão indo contra mim. Porque, na verdade, a nossa luta nós sabemos que não é contra pessoas. Então, na verdade, quem estava incomodado não eram as pessoas, era o diabo. Diz aí por irmão do teu lado, o diabo não se incomoda com seus títulos e talentos, mas ele se incomoda muito quando você é cheio do Espírito Santo. E por isso ele tenta nos parar, e uma dessas, da forma que ele usa, é nos perseguindo. E ele usa de várias maneiras para isso. Ele nos persegue através da nossa família. Quantas vezes você veio aqui, você recebeu uma palavra, algo sobrenatural, ou você saiu do encontro, todo alegre, todo cheio da presença, você chega na sua casa, sua mãe e seu pai lançam uma palavra de maldição sobre a sua vida. E aí você fala, nossa, mas como assim, meu? Por que isso? Ou talvez você comece a se comprometer tanto com Deus, porque você entendeu algumas coisas aí que começa a acontecer, eles começam a querer te proibir de você servir a Deus, de você vir, de você adorar, porque o diabo já percebeu que você é um jovem diferente. O diabo percebeu que você é um jovem cheio do Espírito Santo, e ele vai fazer de tudo, ele quer fazer de tudo para te parar. Ele usa as pessoas dentro da sua escola. Sabe aquele professor? Você fala assim, misericórdia, o que esse cara está falando? Então, o diabo está querendo usar ele para te parar, colocando ideologias, ideias que não são de Deus, para confundir a tua mente, o teu coração, para que você fique com o coração dividido. Seus amigos na escola, quando te zombam, falam para você, então você é crente mesmo. Eu sei que não acontece isso aqui, só ali do lado. Ele muitas vezes usa os nossos amigos, lançando sobre nós desprezo. E tudo isso como uma forma de perseguição, com o propósito de nos paralisar. Mas eu quero dizer a você que ele se lascou, porque nós não iremos parar. Diz para o seu irmão, diz assim para o seu irmão, querido, não se preocupe se você está sendo perseguido, porque de trás de um Saul, Deus sempre está preparando um Davi. E quem quer saber como? Quem quer saber como? Olha o texto aqui, estamos finalizando já, estamos indo para os finalmente. Atos 4:31. Depois dessa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e pregaram corajosamente a palavra de Deus. O Espírito Santo, nessa noite, quer derramar uma unção sobre nós, de coragem. Então, se o inimigo tentou te parar, hoje o Senhor vai responder te dando uma unção de coragem, e você não vai parar, porque você vai continuar, você vai prosseguir. O Espírito Santo é chamado na Bíblia de o encorajador. Então, se não tem coragem, se está faltando coragem, se você está com medo, calma, tranquilo, fique em paz. O Senhor nos trouxe aqui nessa noite, e Ele vai nos dar essa unção de encorajamento, para que possamos pregar a palavra como nunca antes, e nós iremos alcançar milhares, seremos jovens e adolescentes cheios do Espírito Santo. Porque quem é cheio do Espírito Santo não vive com medo, não tem vergonha, porque o Espírito Santo é um encorajador. Não importa se nós sabemos falar, se nós não sabemos falar, não importa se nós temos estudo ou não temos estudo, o que você tem que se preocupar é, eu estou sendo cheio do Espírito Santo ou não? Essa é a nossa preocupação, e hoje o Senhor nos trouxe aqui, porque Ele quer derramar essa unção sobre nós. Quantos aqui querem ser encorajados
Levanta, vem aqui na frente.